O mundo atravessa uma daquelas semanas em que a história deixa de ser pano de fundo e volta a ocupar o centro do palco. Em poucos dias, vimos movimentos decisivos envolvendo a Venezuela, o Irã e os Estados Unidos. Episódios que não podem ser lidos de forma isolada, mas como peças de um mesmo tabuleiro geopolítico que está sendo rearrumado diante dos nossos olhos. A captura de Nicolás Maduro, as manifestações que já duram quase 2 semanas no Irã, as ações recentes contra interesses iranianos e a postura cada vez mais assertiva de Washington indicam algo maior do que crises pontuais. Esses acontecimentos apontam para o fim de uma longa fase de ambiguidade estratégica e para o retorno explícito da lógica do poder em um mundo que havia se acostumado à contenção retórica, às resoluções diplomáticas vazias e à ilusão de estabilidade permanente. Hoje vamos analisar essa semana que marca uma inflexão. O que muda na América Latina? Que recado foi enviado a adversários e aliados? E por que esses fatos ajudam a entender não apenas o presente, mas o tipo de ordem internacional que começa a se desenhar a partir de agora? Eu sou Ana Paula Henkel e este é o De Leste a Oeste. Bom, e para falarmos desta semana conturbada no tabuleiro geopolítico, claro, eu fui pedir socorro para eles, Flávio Morgenstern, Bernardo Kister e Ivan Kleber. Boa noite, senhores. Boa noite, Flávio. 1h30 vai ser pouco para a gente falar dessa semana. Boa noite, Ana, boa noite, Ivan, boa noite, Bernardo, boa noite para toda a nossa audiência e vamos deixar muito claro, aliás, pode até voltar aqui para todo mundo, porque, assim, Ana, você tem culpa, todos nós temos culpa aqui, precisamos colocar a mão na consciência, que história foi essa de nós inventarmos de tirar férias? Vocês viram o que acontece com o mundo quando de leste a oeste tira férias, então todo mundo aqui tem culpa em cartório, ficou bem claro nesta semana. Não tirem mais férias, vocês viram o que acontece com o Globo. Voltamos numa semana agitada, né, Bernardo? Agitadíssima, Ana. A gente precisa fazer uma maratona de leste a oeste ou até um curso de leste a oeste, porque os assuntos são variados e as profundidades também. Então vamos lá navegar, que a semana prometeu e promete. Ivan, boa noite. Estamos sem dormir, o nosso grupo agitadíssimo. O Ivan, horas na frente no fuso horário. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio, Bernardo. Um feliz ano novo aqui para nossa audiência. Esse ano que já está com cara de meio de ano, não é? Mas olha, Flávio, se for para ver comunista preso, como a gente viu, vamos ficar de férias o ano todo. Então, tá valendo. Muito bom estar aqui com os colegas e principalmente com a nossa audiência, retomando os trabalhos nesse ano de 2026, Ana. É isso, retomando os trabalhos. E há semanas em que a história anda devagar e há semanas raras em que ela acelera, rompe a superfície e muda o rumo dos acontecimentos. Esta primeira semana de 2026 foi uma delas, com certeza. A captura de Nicolás Maduro no último sábado, dia 3 de janeiro, marca o fim de um ciclo histórico na América Latina e o colapso definitivo de um regime que transformou um dos países mais ricos do continente em um laboratório do autoritarismo, do narcotráfico e da miséria. Após ser levado sob custódia americana para Nova York, Maduro foi formalmente indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York. Segundo a denúncia apresentada, ele é acusado de narcoterrorismo e conspiração para tráfico internacional de cocaína, além de conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos, posse e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos. A acusação afirma que, ao longo de mais de 2 décadas,
Maduro e sua cúpula teriam usado instituições do Estado venezuelano, incluindo forças de segurança, aeroportos, portos e postos diplomáticos, para facilitar o envio de grandes quantidades de cocaína ao mercado americano em parceria com organizações criminosas transnacionais. A captura de Nicolás Maduro não foi apenas histórica, foi cinematográfica, uma operação rápida, silenciosa e de alta precisão, conduzida pela Delta Force, uma das unidades mais letais e discretas das Forças Armadas Americanas. Não houve invasão em larga escala nem de espetáculo militar. Foi uma ação milimetricamente planejada, executada, fora dos holofotes, com um objetivo único: capturar o chefe de um regime acusado de narcoterrorismo e levá-lo à justiça. Uma missão de alta precisão com objetivo claro, tempo delimitado e execução direta. O mesmo tipo de operação que foi usado contra Manuel Noriega em 1989 e contra Osama Bin Laden em 2011. Mas Maduro não cai como um acidente de percurso. Ele cai como consequência direta de um projeto iniciado ainda no fim dos anos 1990, quando Hugo Chávez decidiu submeter a Venezuela ao socialismo, romper com o mundo livre e alinhar o país a regimes autoritários e redes criminosas internacionais. Bom, é tanta coisa para a gente falar e hoje o programa vai ser um vai e volta nos assuntos que vamos começar com alguns comentários iniciais em relação à captura em si, porque nós vamos abrir esse leque da geopolítica, vamos colocar Irã, China, Rússia, vamos voltar também à Revolução Iraniana, à Venezuela, mas eu queria ouvir os primeiros comentários de vocês em relação a esse evento desta semana, de sábado, dia 3 de janeiro, a captura de Nicolás Maduro. Flávio, começo com você. Ana, tem que dar uma olhada para trás para entender o que foi essa ação militar que proporcionou a captura do Maduro. Muita gente está se perguntando por que o Trump fez dessa forma. Ou seja, primeira parte é fácil. Ele fez uma ação na calada da noite, como você disse, com precisão cirúrgica. Não teve guerra, você não pode chamar isso de guerra. Foi um ato contra o presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, este é o termo correto, e só afetou seu staff, né? A Venezuela não conseguiu chegar a confirmar 100 mortes ali nesta operação militar, só envolvendo seu staff. Quer dizer, a população não foi afetada em absolutamente nada, depois Maduro foi direto para Nova York responder pelos seus crimes. Agora, que é importante entender... Falou assim, deveriam ter matado Maduro, deveriam ter feito isso, aquilo. Não, peraí, tem uma coisa muito interessante nesta operação, bem mais interessante do que aconteceu na Líbia, com a Osama Bin Laden, com Gaddafi, com qualquer outro ditador por aí, com o Saddam Hussein, assim por diante. Você pegou o cara vivo, isso é ótimo, né? Só o Saddam Hussein que a gente pegou o cara vivo também. Mas esta operação, ela funciona meio como Al Capone, sabe? Ou seja, muita gente tá lá perguntando, mas o Trump ele não tá interessado em ditadura e democracia. Eu vi a esquerda falando isso para todo quanto é lado, né? Você acha que ele está preocupado com democracia? Ô, esquerdistas, esse é o nosso argumento, nós estamos explicando isso aqui faz anos para vocês, desde que o Trump assumiu, desde antes de o Trump assumir, e vocês não ouvem a gente, né? Agora não adianta querer dar uma aula para nós. Nós não queremos que o Trump seja o cara que saia promovendo democracia por aí. Isso é coisa da família Bush, isso é coisa do Obama, isso é coisa do Biden. Nós queremos o contrário, objetividade. Então, assim, se é para se livrar de um ditador, não faça um atoleiro como o do Iraque, não faça um atoleiro como o do Afeganistão, não faça nada disso. Pegue só o ditador ali, sabe, com uma pinça, joga ele lá para ele responder pelos seus crimes. E a melhor parte, ele vai ter que agora delatar, ele vai ter que abrir a boca para fazer alguma coisa. Nós já vimos que o status dele perante o Departamento de Estado mudou. Ele não é mais considerado chefe do tráfico, ele está sendo considerado um dos caras que assim, lucrou com o tráfico. Isso talvez seja uma coisa excelente, ou seja, ele está negociando ali para evitar pena de morte ou prisão perpétua em troca de ter uma pena
mais branda, e aí ele vai ter que abrir a boca para os outros. O que é interessante que eu falei que parece que Al Capone ele também nunca foi preso pelos assassinatos dele, nunca foi preso por ser chefe do tráfico, nem nada. Ele foi preso porque ele não estava pagando imposto de renda direito. Se é para prender o Maduro com uma alegação parecida, ou seja, veja bem, talvez ele tenha colocado alguma coisa no fisco ali, sei lá, né? O pozinho lá dele esteja meio batizado, não era com pureza tão grande. É excelente para nós, porque vai favorecer que ele aponte os dedos para outras pessoas ao redor da América Latina, da América do Sul, que sejam beneficiárias desse esquema. Portanto, talvez isso seja uma excelente notícia para nós, mas ainda há muito a ver. Bernardo, eu notei em todas as imagens com o Nicolás Maduro, até comentei nos outros programas aqui da Revista Oeste, que os agentes em torno do Nicolás Maduro eram agentes da DEA, né, do Departamento Antidrogas, o Departamento de Justiça. Ou seja, é mais a conotação que Donald Trump deixou muito clara para o mundo é que é uma ação policial, né, do Departamento Antidrogas da administração americana. É muito mais uma ação policial do que uma ação militar. E esse ponto, né, do Al Capone é um ponto interessante. Você acha, Bernardo, que nesse contexto do narcotráfico pode ocorrer uma delação do Maduro, assim como do Carvajal, do El Pollo? Ana, esse é o que os Estados Unidos estão buscando, né? Ou seja, eles querem a delação porque, vamos dizer, entregar as coisas do regime, os Estados Unidos já sabem, já devem ter todas as provas, é por isso que tem um indiciamento robusto, adequou um pouquinho agora a acusação para ser um beneficiário sustentador dessa rede de tráfico que usava o Estado para o narcotráfico em benefício próprio. E quando a gente olha o histórico do Manuel Noriega, que foi o então presidente do Panamá, que foi capturado em 1989, bom, a gente percebe que aconteceu uma coisa semelhante, ou seja, capturaram um homem numa operação na época do George Bush pai, ele virou um colaborador da CIA e ajudou, inclusive, a limpar o Panamá. O Panamá hoje não é nada parecido, pelo contrário, né? É um país que está muito bem. Tem os seus problemas com a China, mas é um país que está bem. Agora, quanto ao Maduro, a gente tem que olhar, no meu entender, duas coisas. Primeiro, essa mudança do enquadramento da acusação, que pode ter a ver com a delação, mas pode ter a ver também com a facilitação da condenação, que é o assunto que o Morgan mencionou, e tem a escolha do advogado que ele escolheu, que é um advogado que tem um histórico de conseguir acordos premiados, né, de delação. E o Maduro se beneficiaria muito disso. Ele pode pegar, às vezes nem perpétuo, pode pegar 30 anos, ele tem 64, 65 anos, se não me engano, ficaria até os 90 se estiver vivo, né? Ou seja, pelo menos é uma coisa, se pode ter uma progressão de regime, enfim, conforme ele entregar, né? E nós podemos ver o que ele pode entregar, essa eu acho que é a grande questão, não coisas internas da Venezuela, mas o que preocupa muito mais os Estados Unidos é o que a Venezuela foi usada para fazer fora, principalmente com as maquininhas da domínio que foram usadas nas eleições americanas, que têm as suspeitas de terem sido usadas para fraudar as eleições, o que casa com a delação do Hugo Arpojo Carvajal, que está no mesmo distrito sul de Nova York neste processo. Então, o que eu acredito que o Trump está buscando pode ter a ver com a questão das eleições, certamente deve ter a ver também com o tráfico de armas. A gente fala muito do petróleo e também do ouro e tal, mas havia tráfico de armas. O Irã tinha produção e envio de drones para a Venezuela. A Venezuela se transformou numa projeção de poder de uma potência que, nós vamos comentar hoje, está balançando, prestes a cair. Isso também envolve Rússia e China. Então, eu acredito que a preocupação do Trump, nesse momento, é o âmbito internacional geopolítico, o que casa muito com a doutrina Monroe, que nós vamos comentar hoje também. Ou seja, o programa vai estar amarradinho, feito teia de aranha. Vai e volta. Ivan, bom, também vamos falar, Ivan, da Ghost Fleet, né, que teve uma operação importante também.
já há cooperação do Reino Unido em relação a essa nova aura que está ganhando o tabuleiro geopolítico. Eu gostaria de ouvir, Ivan, de você duas impressões. Como a imprensa europeia recebeu essa captura? Eu sempre tenho muita curiosidade, porque você está aí em loco. E se essa cooperação agora com a Inglaterra, se isso está parecendo um wake-up call, um despertar, assim, podemos dizer, dos britânicos em relação ao que o Trump pode oferecer para o mundo, eu diria. Então, Ana, a mídia europeia, ela em silêncio celebrou a prisão de Nicolás Maduro. Era insustentável mais a posição, todos sabem das atrocidades que o regime cometia com seus opositores. Então, é como se o presidente Trump tivesse feito um favor. Eles não iriam admitir isso publicamente, mas aquele dente que estava doendo ali, né? O Trump foi lá e tirou ele. Então, a mídia tratou o Nicolás Maduro como um ditador, fez muito bem. Do lado político, olha só, a União Europeia raramente ela vai de acordo com alguma decisão do presidente Trump recentemente, mas nessa aqui em específico, sim. Agora, existe uma discussão do pós-Maduro, a gente possivelmente pode falar disso, né? Mas nesse sentido, União Europeia e Estados Unidos andaram de acordo. Já do lado do Reino Unido, a equação é muito simples. O lado que tiver a Rússia, nós aqui estamos do outro. É simples. Então, quando foi para fazer a apreensão ali desse navio petroleiro, a Real Marinha Britânica ela deu ali a sua contribuição aos velhos amigos do lado de lá do oceano. Vocês sabem, quando precisarem, estamos aqui. E ainda mais para pegar um petroleiro russo. Calma, não dá spoiler. Nós vamos chegar nessa notícia. Nós vamos chegar depois. É o petroleiro, né? Me perdoem o entusiasmo me perdoem pelo entusiasmo. E eu só queria fazer ainda um comentário sobre a ação em si, porque aqui nesse programa nós fomos a fundo ali, né, naquela semana, aqueles 13 dias de 62 da crise cubana ali, os mísseis de Cuba, etc. Bom, possivelmente pela primeira vez desde da década de 60, nós tivemos um confronto entre agentes americanos e agentes cubanos ali nessa operação. O lado americano saiu invicto, 32 agentes cubanos foram eliminados. Não sou eu que estou dizendo, não é teoria da conspiração, foi o regime cubano que admitiu isso. Então, mais uma teoria aí que até outro dia a gente não podia falar, e agora, abertamente, o regime admitiu que quem fazia segurança do Maduro eram agentes cubanos, que teve um upgrade, né? Agora essa é a DEA que está fazendo a segurança dele. Nesse ponto de vista, até que foi uma promoção aí para o Nicolás Maduro. Ana? Bom, e como nós mencionamos aqui, hoje o programa vai ser, né, uma costura de trás para frente, de frente para trás, em relação à semana e também ao passado. E para entender por que a queda de Nicolás Maduro importa tanto e por que ela ecoa muito além da América Latina, é preciso voltar ao início dessa história, ao momento em que a Venezuela atravessou um caminho sem retorno. Em 1999, Hugo Chávez chegou ao poder prometendo justiça social, soberania e redenção dos pobres. O que se seguiu foi a destruição sistemática da economia, das liberdades e das instituições. O que acontece hoje em Caracas não diz respeito apenas aos venezuelanos. A Venezuela deixou de ser uma crise doméstica há muito tempo. Tornou-se um ativo geopolítico, usado por interesses externos do Irã à Rússia, da China ao narcoterrorismo, como instrumento de desestabilização regional. Com narração de Adalberto Piotto, nós vamos relembrar como a Venezuela se transformou em um dos retratos mais brutais do socialismo do século XXI. Em 1999, quando Hugo Chávez chegou ao poder, a Venezuela atravessou um portão sem retorno. A promessa era sedutora: acabar com a pobreza, impor a justiça social, desafiar os Estados Unidos e redesenhar a geopolítica do continente.
Mas o petróleo, orgulho nacional e motor da prosperidade, foi sequestrado pela revolução e transformado em instrumento de controle. A diplomacia que antes dialogava com o mundo livre virou megafone contra ele. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. A propaganda anunciava um paraíso socialista, enquanto a realidade começava a revelar o inferno que viria. Como sempre, o comunismo seduziu pela utopia e cobrou seu preço. Sufocou a economia, destruiu liberdades, enriqueceu o partido e empobreceu o povo. Vieram nacionalizações, perseguição à iniciativa privada, censura, aparelhamento do Estado, uma estatal de petróleo, a PDVSA, saqueada para sustentar o regime, abundância de petróleo, escassez de tudo o que importa. Com Chávez morto e Maduro no comando, a crise deixou de ser alerta e virou tragédia. Apagões, prateleiras vazias, hospitais sem condições, crianças buscando comida no lixo. 8 milhões de venezuelanos fugiram. Uma diáspora criada pelo socialismo. O que foi orgulho virou memória. O que foi pátria virou rota de fuga. A antiga vitrine de prosperidade se transformou num retrato brutal do socialismo do século XXI. Estagnação, violência, devastação econômica. Quem ficou aprendeu a sobreviver sem luz, sem medicamentos, sem dignidade. Quem protestou conheceu prisões clandestinas, tortura e desaparecimento. O comunismo tomou tudo, até a esperança. A ditadura se sustenta por propaganda e alianças com regimes igualmente autoritários. Irã, Rússia, Cuba. Romper com o Ocidente não trouxe soberania, trouxe submissão ao crime organizado, ao narcoterrorismo e a generais corruptos. A pátria de Bolívar virou refém. A verdade é simples, a Venezuela não colapsou por azar. Colapsou porque seus governantes escolheram o socialismo e o autoritarismo em vez da liberdade. E enquanto o regime mantiver o povo sob a bota comunista, qualquer sopro de esperança será tratado como ameaça. A pátria de Bolívar virou refém de generais corruptos e cartéis infiltrados no próprio Estado. O Estado passou a ser o cartel. O sofrimento venezuelano é mais um alerta ao mundo livre. Toda vez que o socialismo e o comunismo atravessaram a porta de um país, levaram junto a prosperidade, o pão, a fé e a dignidade. Da União Soviética a Cuba, a história já gritou esse aviso. Ignorá-lo custa sangue. Recuperar o que a tirania rouba exige heroísmo. Exige líderes firmes, povos dispostos a se levantar antes que o último vestígio de liberdade seja apagado. Porque regimes comunistas só caem quando o povo se recusa a cair com eles. O colapso do regime venezuelano não acontece no vazio. Ele ocorre em um momento de reposicionamento global em que grandes potências voltam a testar limites e zonas de influência. A queda de Nicolás Maduro, portanto, não é apenas um fato regional. É um movimento que reverbera muito, muito além da América Latina. Diante desse novo cenário, eu pergunto aos meus amigos, que recado essa semana envia ao mundo e como ela reposiciona o tabuleiro geopolítico? Bernardo, daria só essa pergunta, acho que daria um programa de 3 horas. O programa inteiro. Mas vamos lá. Ana, eu sei que nós vamos entrar aqui mais profundamente na questão da doutrina Monroe atualizada com o colorário do Trump, mas é preciso dizer que a gente já falou sobre isso, o programa de Leste-Oeste mais uma vez em cima, antecipando fatos e acontecimentos e sempre parece que antenado com o que está acontecendo no mundo, né? E provando isso aqui diante do nosso público, que a gente tanto admira. Então, o Trump ele desenvolveu essa nova doutrina de segurança nacional, a NSS, que foi publicada em novembro de 2025, que basicamente diz que os Estados Unidos, em primeiro lugar, devem se preocupar com o hemisfério ocidental, não é o ocidente cristão, né, ou seja, que envolve a Europa, etc., o hemisfério ocidental considerado as Américas, né, vamos dizer assim.
e depois, então, com o Indo-Pacífico, com a Europa e depois o Oriente Médio em quarto lugar. Ou seja, a ideia toda é fazer com que o poder dos Estados Unidos, que ele desenvolveu principalmente através da Marinha, que é a grande força no mundo inteiro para qualquer país, ou seja, ele use isto e os seus meios, não só militares, mas diplomáticos, econômicos e também de informação e de inteligência, para não apenas ficar mudando regimes e coisas como nós vamos falar sobre isso, né, sobre os rhinos e os democratas, mas para fazer que a sua influência o beneficie e mantenha a região estruturada, pacificada ou minimamente estável. Então, a Venezuela, vamos dizer, entra justamente nisso, ou seja, ela era um fator de desestabilização. E o recado que os Estados Unidos estão mandando, vamos dizer, o primeiro deles, é um recado para 3 países em especial que nós temos chamado aqui de o eixo do mal: Irã, Rússia e China. Nós vamos falar muito deles hoje também. Ou seja, aqui não, esse esquema de multipolaridade russo-chinesa e iraniana não vai entrar aqui. As Américas é para os americanos, do centro, do sul e do norte. E os Estados Unidos, como tem a maior potência econômica, militar, etc., ele que vai liderar o continente e vai, por assim dizer, garantir isso pela força, garantir infraestruturas críticas, acesso a ativos críticos e importantes e garantir rotas de comércio segura, sem navios com bandeira, sem bandeira, andando por aqui traficando drogas. O segundo recado é um recado muito duro para a Europa, onde o nosso amigo Ivan Kleber está, dizendo: olha, vocês são nossos amigos, é muito bom fazer comércio com vocês, mas essa coisa da gente ficar o tempo inteiro garantindo, sendo um backup de segurança para vocês, não pode mais funcionar. A gente vai fazer negócio, mas agora vocês não são nossa prioridade, nós precisamos cuidar das Américas que descuidamos por tanto tempo. E o último recado, Ana, foi para a América Latina, ou seja, coopere conosco, combatendo drogas, impedindo a imigração ilegal, garantindo a segurança, garantindo infraestrutura, comércio livre, ou então Washington vai ver você como um problema e então sanções e outras reviravoltas podem acontecer. Então, é garantir a zona de influência e apertar o cerco contra quem está fazendo ações que comprometem a segurança aqui de todo o hemisfério. Bom, antes de passar para o Flávio e para o Ivan, eu quero entrar exatamente nesse ponto que o Bernardo trouxe, porque o homem da semana, Marco Rubio, já vem falando de todo esse contexto há muito tempo. Desde muito antes dos acontecimentos desta semana, autoridades americanas já alertavam para a impossibilidade de qualquer acordo duradouro com o regime venezuelano. Nicolás Maduro construiu seu poder sobre a ruptura sistemática de compromissos e a instrumentalização da diplomacia. No início de dezembro de 2025, o senador Marco Rubio, chefe, secretário de Estado, ele foi direto ao ponto ao afirmar que Maduro não respeita acordos e que qualquer negociação com o regime parte de uma ilusão perigosa. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken every single one of them. The Biden administration made a deal with Maduro. No one talks about this. He made a deal with Maduro. Here was the deal. Maduro asked that his nephews, convicted drug traffickers, be released from U.S. prisons. He asked that his chief money launderer, his money man, his bag man, be released from U.S. custody before he stood trial. In exchange, he promised to hold free and fair elections. He got the nephews back, the drug dealers. He got the bag man back, and he never did the free and fair elections. He stole the elections. They stole the elections. They suckered Joe Biden. They're not going to sucker Donald Trump. And so that's really the fundamental problem we have here. I think the president is a unique figure in modern American history. He's prepared to sit down and meet and talk to anybody. Okay, He just met the other day with the president of Syria, who has, an interesting past, to say the least, in terms of his past activities. He's willing to meet with Putin. He's willing to meet with Xi. He's willing to meet with Kim Jong-un like he did in the first term. He's willing to meet with anybody. But at the end of the day, there has to be somebody that you can actually make a deal with. We've made a deal with the Chinese, but Maduro's never kept a deal. That doesn't mean the president won't try. It doesn't mean we shouldn't try. O descumprimento de acordos, no entanto, é apenas uma parte do problema. O regime venezuelano deixou de ser apenas autoritário para se tornar funcional a atividades criminosas que ultrapassam fronteiras. E o secretário de Estado americano deixou isso muito claro ainda em 2025. The fact that Maduro is upset about it tells you that drugs are coming out of Venezuela. If you look at these boats today, the Maduro regime is
not a legitimate government. What it is a transshipment organization. It allows cocaine and other drugs that are produced in Colombia to be trafficked through Venezuelan territory, and with the cooperation of elements of the regime, are allowed to sail out on airplanes and leave Venezuela on airplanes and ships headed towards the United States. So they openly cooperate with the drug dealers. A Venezuela se transformou em um dos principais corredores do narcotráfico internacional, abastecendo mercados na América, na Europa e em outras regiões do mundo. E aí não se trata de omissão do Estado, trata-se de participação ativa. Também nessa mesma entrevista, Marco Rubio alertou para o papel do regime venezuelano na expansão global das drogas e no relacionamento com inimigos da América. É nesse ponto que a Venezuela deixa de ser apenas um problema de segurança e passa a ser uma peça geopolítica. Vamos relembrar. The Venezuelan regime is a source of instability in the entire region. Over 8 million Venezuelans have flooded into neighboring countries as a result of the regime's activities within their own country, including into the United States. They also happen to be the foothold of Iran. That's not spoken about enough. Iran, its IRGC, and even Hezbollah has a presence in South America, and one of their anchor presence, especially for the Iranians, is inside of Venezuela. Quando olhamos para essas declarações sobre acordos rompidos, narcotráfico e alianças com Irã, China e Rússia, fica muito claro que a Venezuela não operava apenas como um regime autoritário isolado, mas como parte de uma engrenagem maior de instabilidade internacional. Diante desse cenário, eu jogo então agora para o Flávio e para o Ivan a seguinte pergunta, que também daria um programa inteiro. Quais são os riscos concretos que essa engrenagem representava para a região e para o Ocidente, e o que muda quando esse eixo começa a ser desmontado? Flávio, o que você acha que daqui para frente vai começar a se encaixar ou não? Ana, talvez as peças mais se desencaixem neste momento. Vamos tentar entender o que é de fato o peso da Venezuela no Ocidente, né? Aliás, no mundo como um todo, porque ela é um entreposto oriental no Ocidente. Nós sempre lembramos aqui que a Venezuela está a menos de meia hora de voo militar de Miami, né? Ela está encostada ali, apontando para a Flórida. Então, o grande problema dela é geográfico. Além das reservas, eu estava estudando nessa semana, eu nem sabia quanto ouro a Venezuela tem, por exemplo, quantas terras raras, o que exclui um pouco, né, escanteia o Brasil nas negociações internacionais mais uma vez. E a Venezuela era um dos chamados rogue states, né, ou seja, os estados canalhas. Eu fui tentar pesquisar quem foi a primeira pessoa a dizer isso. Parece que foi o Bill Clinton, em 1994, que ele falava sobre os estados canalhas, que eram Líbia, Cuba, Síria na época, que agora está no meio do caminho ali, né? Rússia, Irã, né? Então, assim, a Venezuela, ela funciona como um entreposto desses estados. Para quem agora está discutindo soberania da Venezuela, aí você vai chegar num conceito bem curioso para nós, que é onde que a gente pode cavar aqui e ver se a gente chega em algum tesouro para nós. Que é o seguinte: para você agora explicar que a Venezuela é soberana, que o Maduro ele é o legítimo, como está sendo a defesa dele, né? Sou o legítimo presidente da Venezuela. Bom, então você vai ter que mostrar de onde vem a sua soberania, de onde vem a sua legitimidade. Fazer a pergunta muito simples aqui. A Coreia do Norte tem legitimidade? Tem soberania? Existe soberania para a Coreia do Norte? Se você parou para pensar nisso por 2 segundos, você vai falar assim, não, ela não tem porque nada ali se justifique. Ou seja, o direito internacional ele precisa analisar a premissa anterior a esse discurso de soberania, que é com que aqui no Brasil, né, muita gente está lidando. Inclusive falando do próprio Brasil, né, falando soberania, sem perceber que você precisa ter alguma justificativa anterior, ulterior, inferior, inclusive, ao seu discurso. Tá? É isto que importa. Então Maduro, agora, na sua defesa, ele vai pisar nessa tecla. Fala assim, eu sou soberano, eu sou legítimo. Por que você é legítimo? Por causa das eleições. As eleições foram contestadas. O Maduro pode muito bem dizer, mas por que você está falando que a minha eleição foi contestada?
Entendeu? É onde que eu quero chegar na premissa? Sendo que a comunidade internacional olha para outros países que, como bem disse o Bernardo, usam o mesmo maquinário, o mesmo esquema eleitoral, e vocês dizem que esse país é legítimo. Opa, aí você vai chegar num problema bem interessante. Sir Roger Scruton, em 2016, escreveu um interessante artigo para a revista Prospect, uma revista britânica, no qual ele estava dizendo, a partir do Brexit, o Trump ainda nem tinha sido eleito, né, mas a partir de um fenômeno como o Trump que aparecia, você consegue perceber que todos os países do chamado Ocidente liberal, eles estão diante do espelho, se perguntando, o que eu sou? E ele fazia a seguinte pergunta, olha que interessante para nós aqui. O que é ser britânico? É você gostar de chá? É você não se atrasar? É você, sei lá, torcer pro Leicester? Ou é você abrir a porta da sua casa e falar, que legal, agora 90% dos meus vizinhos são muçulmanos. E eu não vejo a cara da mulher de nenhum deles. Você entendeu que esta é a pergunta fundamental do Ocidente? Agora, para a Venezuela, você tem essa mesma pergunta, inclusive para o Brasil também, né? Que é falar assim, o que é a Venezuela? Vocês são um país que são entreposto de petróleo. Muita gente está dizendo agora, acusando o Trump de falar, mas o Trump só está interessado em petróleo. Mas não me diga, meu Deus do céu. E a Rússia? E a China? Entendeu? A Venezuela não estava sozinha. Ela não é ninguém sozinha. Exato. Então o Brasil está interessado no petróleo da Venezuela. Inclusive tem contratos via, inclusive Odebrecht, no petróleo da Venezuela. Agora é a hora de você colocar essa pergunta, inclusive para o povo venezuelano e as instituições venezuelanas e falar para que lado vocês vão. O debate é interessante daqui para frente. Bom, e antes de jogar para o Ivan, eu vou trazer mais um pedacinho dessa entrevista, que é uma entrevista de 2025 do Marco Rubio, e que mostra exatamente os caminhos, né, que os Estados Unidos já estavam trilhando. Quando os acontecimentos dessa semana começaram a se desenhar, aí eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso programa. Nós já tínhamos alertado aqui no De Leste a Oeste que nada disso surgiria simplesmente do nada. No programa do dia 12 de dezembro, nós explicamos o que a doutrina Monroe significa e por que entender a história é essencial para interpretar o presente. No início de dezembro, Marco Rubio foi direto ao ponto ao afirmar que os Estados Unidos precisam cuidar primeiro do seu próprio hemisfério antes de projetar poder para outras regiões do mundo. É uma fala que ajuda a entender o pano de fundo estratégico das decisões que estamos vendo agora. You know, it's interesting. If an aircraft carrier of the United States was deployed off the coast of Japan, or was the coast on the Pacific somewhere, or was deployed in the Mediterranean, or in somewhere off the coast of Europe, everybody would be happy because it would show America's commitment to our security partnerships that we have around the world. But somehow if an aircraft carrier and our naval assets are deployed in our own hemisphere, that's problematic. I would say that if you're focused on America and America first, you start with your own hemisphere where we live. What happens here, I'm not saying things that are happening halfway around the world are not important. I'm saying what happens in our hemisphere impacts us faster and more deeply than something that's happening halfway around the world. Essa ideia não é nova, ela atravessa séculos da política americana e ajuda a explicar por que certos movimentos se repetem quando o equilíbrio regional é ameaçado. Para entender de onde vem esse princípio e por que ele volta ao centro do debate, é preciso mexer nas páginas dos livros de história. Proclamada ainda no século XIX, a doutrina Monroe estabeleceu uma lógica fundamental da política externa dos Estados Unidos: o hemisfério ocidental como espaço estratégico prioritário. Vamos relembrar o que essa doutrina significa e por que ela ajuda a ler o mundo de hoje. 2 de dezembro de 1823. O presidente dos Estados Unidos, James Monroe, dirige-se ao mundo com uma frase que mudaria a geopolítica do continente: a América para os americanos. Nascia então a doutrina Monroe. A mensagem era clara: o hemisfério ocidental não seria palco de novas colonizações europeias. As potências do velho mundo estavam avisadas: aqui vocês não mandam mais.
No início, era um gesto de proteção às nações recém-independentes da América Latina. Os Estados Unidos ainda eram militarmente frágeis e a doutrina foi aplicada sobretudo pela diplomacia. Garantir que o destino da América fosse decidido por quem vivia nela. Com o passar das décadas, o princípio evoluiu. Intervenções no Caribe, na América Central, apoio a governos aliados, contenção do comunismo. A doutrina Monroe tornou-se a bússola estratégica dos Estados Unidos no continente. Da guerra hispano-americana à crise dos mísseis em Cuba, do Panamá à Nicarágua, a ideia central permaneceu: impedir que potências externas transformassem o hemisfério em um campo de dominação ou tirania. Do século XIX ao século XXI, o fio não se rompeu. E agora, 200 anos depois, esse espírito retorna. Em comunicado recente, a Casa Branca reafirma o princípio: os Estados Unidos continuarão a defender a soberania das Américas contra as interferências de nações estrangeiras e instituições globalistas. A estratégia é explícita e estabelece paz através da força, supremacia naval, controle de rotas estratégicas, combate ao narcotráfico e ao terrorismo, vigilância sobre a presença da China e de regimes hostis no continente. A doutrina Monroe nasceu defensiva. Hoje, no entanto, torna-se ativa. Não apenas impedir invasões, mas proteger aliados e manter o equilíbrio do poder no hemisfério. A mensagem de 1823 ecoa com intensidade renovada. O destino da América deve ser decidido por americanos. 200 anos depois, a doutrina Monroe permanece como um dos pilares da liderança dos Estados Unidos no Ocidente. O guarda-chuva político, militar e civilizacional que molda o futuro no continente. Bem, a doutrina Monroe expressa um princípio simples da política internacional. Nenhuma potência tolera ameaças estruturais no próprio entorno estratégico. O que estamos vendo agora é esse princípio voltando à prática. E a pergunta que faço para o Ivan é a seguinte: Ivan, quais erros levaram os Estados Unidos a permitir esse nível de infiltração no hemisfério e o que ainda precisa ser corrigido, Ivan? Bom, Ana, os erros, acredito eu, estão, assim, no longo dos anos, foi justamente abandonar a doutrina Monroe. Se ela tivesse sido levada em consideração, né, ao longo dos anos, talvez a situação agora fosse diferente. Com um destaque: quando a doutrina Monroe foi idealizada lá atrás, os Estados Unidos não tinham os meios que eles possuem hoje para aplicar a doutrina Monroe. Então, quando nós pensamos com a cabeça de alguém do século XVIII, nós vamos XIX, nós vamos ali ver uma doutrina totalmente cheia de audácia, porque como esse novo país, que era uma colônia até ontem, já aplica algo nesse sentido para colocar aqui: o hemisfério é nosso, e os Estados Unidos conseguiram. Olha como é interessante a história, Ana. Os pais fundadores criaram esse cargo, né, que eu acho tão fascinante, de secretário de Estado. Que é difícil você encontrar um cargo semelhante, com tantos poderes, uma espécie de primeiro-ministro do exterior. É difícil você definir em uma palavra. Eu né? acho. Verdade. Nós temos algo semelhante na igreja. Bem lembrado, Bernardo. Bem lembrado. Pois é. E aí, nos dias de hoje, então, os Estados Unidos têm os meios de aplicar a doutrina Monroe, e o Marco Rubio, ele encarna talvez aquilo que os pais fundadores idealizaram para o cargo de secretário de Estado. Ele sabe o poder que o cargo de secretário de Estado tem e ele usa. Eu não consigo lembrar aqui de cabeça
nas últimas 2, 3 décadas, talvez a gente tenha que voltar para o Kissinger, um secretário de Estado tão atuante e que tenha feito tanto em tão pouco tempo. Olha quanta coisa o Marco Rubio já fez, e em menos de um ano, tá? Faz menos de um ano aí que ele assumiu esse cargo. Os erros, o que precisa ser ajustado, Ana, é que eu acredito que ainda parte da elite política americana, ainda não tenha compreendido que muitos dos problemas internos dos Estados Unidos têm origem justamente na América Latina. Qualquer saudação aqui ao Foro de São Paulo não é mera coincidência. Eu acredito que a partir do momento que esse trabalho que você mesmo mencionou aqui na programação da Oeste, Ana, eu estava acompanhando outro dia quando você disse que o Marco Rubio explicou para muitos congressistas republicanos do que era o Foro de São Paulo, que eles estavam tendo uma aula, se não me engano foi essa expressão que você utilizou. Quando esse curso do Foro de São Paulo, com o professor Marco Rubio, chegar a mais e mais deputados, senadores, e eles, sinceramente, aprenderem e terem questão do que é a América Latina e os problemas que ela causa internamente dentro dos Estados Unidos, uma vez corrigido isso, acho que aí é só administrar a doutrina Monroe, mas ela jamais pode ser abandonada pelos interesses dos Estados Unidos no hemisfério. Ana? Bom, nós vamos mudar um pouco de assunto, mas não tanto. Enquanto o mundo acompanha os desdobramentos na Venezuela, outro regime autoritário enfrenta pressão crescente nas ruas. O Irã vive, neste momento, quase 2 semanas de manifestações em um dos mais longos e persistentes ciclos de protestos dos últimos anos. As imagens que chegam mostram uma sociedade exausta, enfrentando um Estado que responde com repressão, censura e violência. Como na Venezuela, não se trata apenas de crise econômica, mas de um sistema político que já não consegue conter o desgaste interno. O Irã vive um dos momentos mais críticos desde a Revolução Islâmica de 1979. Um regime que, por décadas, se apresentou como inabalável, agora enfrenta uma crise profunda, econômica, política e moral. No fim de dezembro de 2025, protestos explodiram em Teherã e se espalharam por mais de 30 cidades. O estopim foi o colapso econômico, inflação acima de 50% e a moeda iraniana despencando para cerca de R$1.400.000 por dólar. O que começou como revolta contra o custo de vida, rapidamente se transformou em oposição aberta ao regime. Lojistas, estudantes e trabalhadores passaram a denunciar um governo que financia guerras externas e repressão interna, enquanto a população perde dignidade. Os slogans mudaram. Das queixas econômicas surgiram palavras de ruptura, morte ao ditador, Khamenei cai este ano. O nome de Reza Pahlavi, herdeiro da antiga monarquia, voltou a aparecer como símbolo de uma alternativa secular ao regime teocrático. A resposta do Estado foi previsível e violenta. Forças de segurança reprimiram com gás lacrimogênio, balas reais e prisões em massa. Há relatos de mortos, centenas de feridos e milhares de detenções. Essa crise não surgiu do nada. O regime já estava fragilizado após a guerra de junho de 2025 com Israel, que expôs vulnerabilidades militares, enfraqueceu aliados regionais e intensificou o peso das sanções. Diante da repressão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta direto: qualquer massacre de civis terá resposta americana imediata. Nas ruas, o medo começa a perder força. Para muitos iranianos, a sensação é clara: já não há mais nada a perder. O Irã enfrenta hoje sua maior crise de legitimidade em décadas. O mundo observa e uma virada histórica pode estar em curso. Venezuela e Irã estão em lados opostos do mapa, mas compartilham um mesmo padrão: regimes que se sustentam pela ideologia, pela força
e por alianças externas e que entram em colapso quando a realidade se impõe à propaganda. Não é coincidência que esses regimes também tenham se aproximado ao longo dos anos. Quando o isolamento cresce, ditaduras tendem a se reconhecer e a cooperar umas com as outras. Bom, de novo, nossa colcha de retalhos vai e volta: Irã, China, Venezuela, Rússia, petróleo. Meu Deus do céu, mas o que tem a ver o Irã com Venezuela? E lá vamos nós. Flávio, seus comentários iniciais sobre essas manifestações históricas no Irã. Será que dessa vez eles conseguem se livrar dos ayatolás? Tem tudo a ver, a Venezuela é um puxadinho do Irã, é exatamente isso. Vou resumir a Venezuela para vocês em uma expressão. A Venezuela é um puxadinho dos ayatolás, é o principal parceiro comercial deles, porque os russos também não atuam tão diretamente na Venezuela, eles também têm seus proxies, né? Ou seja, suas triangulações ali. A Venezuela, sendo puxadinho do Irã, ela faz uma negociação gigantesca. Aliás, quem também triangula essa relação entre Venezuela e Irã é um certo Celso Amorim, que eu li o livro dele, li sua autobiografia, tive este desprazer horrendo aqui, posso trazer alguns detalhes para vocês, né, falando, olha só, quando eu cheguei lá com o governo Lula, a primeira coisa que eu pensei, que eu me atuei, era meu projeto pessoal, era favorecer o programa nuclear do Irã. O livro dele tem 600 páginas. Se você tentar achar uma frase em que ele diga o Brasil iria ganhar X com isso, você não vai encontrar. É só uma invenção lá dele, falando, não, preciso favorecer o projeto nuclear do Irã a qualquer custo com a ajuda da Venezuela. Quer dizer, é tudo o mesmo país, gente. É assim, um é puxadinho do outro, não vão achando que esses países são completamente diferentes. Falando agora rapidinho das manifestações do Irã, repara, né, não é a primeira vez que acontecem manifestações na Venezuela e no Irã ao mesmo tempo, mas dessa vez eu acho que elas estão mais bem organizadas. Os protestos começaram porque teve, de fato, uma reforma, vamos dizer, econômica, uma mudança econômica que desfavoreceu demais a moeda iraniana quase do dia para a noite. Os protestos começam pela economia, mas só começam, gente. Rapidinho, a gente tem que lembrar que em 2022 teve o maior protesto da história da República Islâmica, né, iraniana, que era o protesto Mulheres, Vida e Liberdade, e dessa vez o protesto agora parece ser ainda maior, ou seja, começa em umas províncias, quando fui pesquisar ali, o nome delas são impronunciáveis, né, gente? Desculpa, mas eu não falar farsi é muito difícil. Começou numa província bem pequenininha, pobre e majoritariamente rural. Envolve muitos fatores, além da economia, além da religião, além da ditadura. Por exemplo, a maior parte dessa província era curda, né? Quase ninguém falava farsi ali, inclusive. E ela vai se alastrando e chega até as cidades, né? As cidades santas, as cidades sagradas para eles, como as cidades de Qom. E a cidade, aqui o nome dela é um pouquinho mais difícil de pronunciar, né? Mas assim, quase do lado de Teherã. Então, assim, dessa forma, o que acontece? Você tem um protesto que ele começa por causas econômicas, mas ele se espalha muito rapidamente. E se espalha no momento em que o Irã não está podendo, depois do que aconteceu com o Hamas, depois do que aconteceu com o Hezbollah, agora no que está acontecendo com Maduro, e com Putin também do outro lado, não podendo dar muito backup, né, proteger todo mundo ali, como disse o Bernardo, né, tá sempre ali como o disco de backup ali pronto, né, o Irã não tá podendo agora folgar. E aí o que ele começa a fazer? Faz a repressão típica, violenta deles, mas dessa vez parece que o regime, e aqui agora a palavra ficou mais legal, né, o regime, repetindo, ficou com pouca força, principalmente força física, né, para lidar com tanta gente ao mesmo tempo. E agora, né, nos últimos dias, Teherã começou a ser tomada. E esses protestos têm uma violência meio curiosa, porque são muitos coquetéis molotovs e muitas armas improvisadas. Uma das imagens que ficou mais famosa, né, foi um guarda, isso aí foi confirmado pela BBC Verify, um guarda iraniano passando de moto, né, para reprimir os manifestantes. Um homem usa um lança-chamas improvisado
bota fogo ali no motoqueiro, não se sabe o que aconteceu com ele, mas assim mostra como que a população está reagindo, e agora constantemente, né, não é um dia, constantemente em relação ao regime, repetindo, o regime iraniano. Bom, vou colocar mais uma pecinha aqui para a gente continuar a nossa colcha de retalhos. E para entender por que as ruas do Irã voltam a ferver e por que o regime reage com tanto medo, é preciso, como sempre propomos aqui, recuar no tempo. No primeiro programa do De Leste a Oeste, lá em outubro de 2025, nós explicamos como a Revolução Iraniana de 1979 transformou o país em uma teocracia autoritária e moldou o sistema que governa o Irã até hoje. Vamos rever esse momento decisivo da história para que possamos entender as raízes e ramificações de eventos que mudam o curso de maneira radical de um país. Em 1979, o Irã passou por uma transformação que mudou não só o país, mas o equilíbrio do poder no Oriente Médio e no mundo. A Revolução Iraniana derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca pró-ocidente, e instaurou uma teocracia islâmica sob o Ayatollah Ruhollah Khomeini, o que levou um país rico em petróleo, com um governo modernizante, a abraçar um regime fundamentalista. E como isso molda o Irã que vemos hoje, desafiando Israel, apoiando o terrorismo e buscando influência global. No início do século XX, o Irã era uma monarquia sob a dinastia Pahlavi. O Shah, apoiado pelos Estados Unidos e Reino Unido, promoveu modernizações como reformas agrárias e direitos das mulheres, mas seu governo era autoritário. A repressão a opositores, a desigualdade social e a influência ocidental geraram descontentamento. Enquanto o Shah vivia em palácios, muitos iranianos enfrentavam a pobreza e o clero xiita, liderado por Khomeini, via a ocidentalização como uma ameaça à identidade islâmica. Exilado desde 1964, Khomeini usava fitas cassete para espalhar mensagens contra o Shah, inflamando protestos. Em 1978, manifestações explodiram. Trabalhadores, estudantes e clérigos se uniram contra o regime. O Shah tentou reprimir, mas a violência só aumentou a revolta. Em janeiro de 1979, ele fugiu do país. Em fevereiro, Khomeini voltou do exílio, recebido por milhões. Rapidamente, ele transformou o Irã numa república islâmica, com uma constituição baseada na Sharia e ele como líder supremo. A monarquia caiu e o Irã virou um estado teocrático e hostil ao Ocidente. As consequências foram imediatas e duradouras. A revolução afastou o Irã dos Estados Unidos, culminando na crise dos reféns da Embaixada Americana entre 1979 e 1981. O regime de Khomeini passou a exportar sua ideologia, apoiando grupos como o Hezbollah e, mais tarde, o Hamas, enquanto buscava armas nucleares para consolidar o seu poder. Hoje, 46 anos depois, o Irã permanece uma força desestabilizadora, financiando o terrorismo e desafiando a ordem global. A Revolução de 1979, além de uma mudança de governo, foi o nascimento de um projeto que ainda ameaça a paz no Oriente Médio e a civilização ocidental. E o regime que nasceu em 1979 prometeu justiça, soberania e redenção moral. O que entregou, na verdade, foi repressão, isolamento e medo. Quase meio século depois, é esse sistema que está sendo desafiado nas ruas do Irã. Amigos, diante dessas manifestações, que já duram quase 2 semanas, eu pergunto agora ao Bernardo o que distingue esse momento de outros protestos no Irã e até que ponto o regime ainda consegue sustentar esse nível de repressão sem romper internamente. Bernardo. Ana, os fatores que o Flávio mencionou anteriormente são importantíssimos, né? Começa com um problema econômico, envolve uma questão étnica dos curdos, e depois tem um fator que eu acho que é importantíssimo que as pessoas não estão percebendo, que é a geração Z. Ou seja, essa geração da internet com informação não centralizada, difusa,
que é capaz de se organizar rapidamente por meio da internet, de modo que você não consegue identificar os líderes ou quem está comandando, mais ou menos como foi na época do Brasil, 2013, 14, 15, ali, até 16, as manifestações contra a Dilma e que redundou no impeachment, né? Ou seja, essa geração que catalisa as suas indignações e capta os sentimentos e consegue organizar esses protestos e levar manifestações como aconteceu em Madagascar, no Nepal, em Moçambique, em tantos outros lugares no mundo recentemente, no ano passado. Então, é um movimento diferente das outras tentativas antigas, né? Porque eu acredito também que existe a pressão de Israel, a pressão dos Estados Unidos e agora também do Reino Unido. A gente tem que lembrar de uma informação recente dessa semana, que o Reino Unido recebeu na sua base, no Oriente Médio, diversos aviões militares americanos, e o que indica que vai haver uma incursão militar americana, ou estão prontos para que tenha uma incursão americana lá no Irã. O Donald Trump já avisou às autoridades iranianas que, se eles reprimirem com violência e matarem a população, eles irão atacar com força como nunca viram antes. Lembrando que já houve recentemente a Operação Midnight Hammer, né, o martelo da meia-noite, e que destruiu as operações, os laboratórios, né, de construção de armas nucleares iranianas, ou pelo menos os fragilizou muito. Então, tem a coisa disso tudo que eu mencionei, tem o fato dela ser uma manifestação por todo o país, e a prova disso, Ana, é que o regime iraniano cortou todas as comunicações do país, não só a internet, mas também os telefones, o que mostra que a internet tem sido fundamental na articulação. As pessoas estão colando cartazes, né, nas placas de rua, colocando Rua Presidente Trump, estão derrubando bandeiras, derrubando estátuas do general Soleimani, ou seja, o nível de indignação está chegando à destruição dos símbolos nacionais e dos heróis do regime. Isso já sinaliza que o regime já não tem mais condições de conter estes atos de revolução ou contra-revolução e tenta se manter, talvez ali com a Guarda Revolucionária Iraniana, os Basij, né, que são aquelas militares leais ao regime, e tentando talvez sustentar com um pouco de apoio da Rússia e da China, mas eles estão sem condições de apoiar a sustentação do Ayatollah e do seu presidente. Bom, antes de seguirmos com o Ivan, eu vou colocar mais uma pecinha aqui, porque essa eu quero ouvir do Ivan, eu vou voltar nele. Marco Rubio. Ao longo dos últimos anos, poucas vozes em Washington foram tão consistentes quanto a do atual secretário de Estado americano, principalmente ao alertar para a natureza ideológica da ameaça jihadista. E aí não se trata apenas de terrorismo, mas de um projeto civilizacional que rejeita abertamente os valores do Ocidente. Rubio foi um dos primeiros a dizer, sem ambiguidades, que o Islã radical e seus braços jihadistas não buscam coexistência, mas confronto, e que ignorar essa realidade cobra um preço alto em segurança e liberdade. Não por acaso, Marco Rubio se consolida como um dos nomes centrais da política externa americana contemporânea e já entra para a história como um dos secretários de Estado mais lúcidos e firmes que os Estados Unidos produziram neste século. Vamos ouvir o que ele disse ainda em 2025 sobre essa ameaça. According to their interpretation of prophecy, believe that it is their calling to trigger this apocalyptic showdown. And therefore, when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam, that Islam will win, and then the whole world will be governed under their set of rules, led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi, their messianic figure. Why is this important for us to understand? And why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. And they will not stop until they feel they have succeeded in triggering this apocalypse. It, by the way, is similar to the views held by the Ayatollah in Iran. And so when people that have an apocalyptic vision of the future are growing in their capabilities in the case of ISIS, or trying to acquire a nuclear weapon in the case of Iran, you understand why it is that in many cases diplomacy and engagement does not work. As palavras de Marco Rubio ajudam a entender por que regimes como o do Irã
veem o Ocidente não como adversário circunstancial, mas como inimigo existencial. E porque essa disputa não é apenas geopolítica, mas profundamente ideológica. Ivan, o Ocidente subestimou o caráter ideológico e não apenas violento do jihadismo, e como essa clareza de diagnóstico pode mudar a forma como o Ocidente reage daqui para frente. Você que vive em um país que tem já essa influência islâmica de uma maneira muito significativa. Pois é, Ana. Agora, veja como a ideologia ela é importante, a cultura é importante. Por que um manifestante lá no Irã se preocuparia em mudar o nome de uma rua ou atacar uma estátua? Aqui a gente tem um exemplo claro do quão importante, sim, é a questão cultural. E quando as pessoas vão para as ruas manifestar contra um regime como o iraniano, isso fica bem claro. E aí entra o Marco Rubio, que é uma pessoa que já demonstrou que entende essa importância. Ele se preparou, a gente vê, até pelas respostas, os jornalistas tentam tirar dele alguma coisa ou colocar ali, né, uma pegadinha, alguma coisa que ele possa se atrapalhar, e não, até agora ele não se atrapalhou nenhuma vez, sempre respondendo muito bem aos jornalistas, saindo dessas entrevistas melhor do que ele entrou. E por que isso? Porque ele realmente se preparou para o cargo que ele ocupa. Ana, eu gostaria de lembrar a nossa audiência. A gente brincou no começo, né, que estamos trabalhando bastante. O Marco Rubio também, ele ocupa 2 cargos. Ele não é só secretário de Estado, ele também é conselheiro de assuntos internacionais do presidente Trump. Para as pessoas entenderem que cargo é esse, ele ocupa presidente também. Isso, ele ocupa o mesmo cargo que o Felipe Martins ocupava durante o governo do presidente Bolsonaro, só para as pessoas no Brasil conseguirem entender ali a importância desse outro cargo, né? Então, a gente falava de Israel e Venezuela e Irã. De Venezuela e Irã, eles têm algo em comum, o inimigo, Israel. Tanto que o Benjamin Netanyahu comemorou a queda do Maduro e disse: a América Latina está passando por uma transformação. Se eu fosse o Lula, eu ficaria preocupado com essa afirmação do Benjamin Netanyahu. Agora, nós temos mais um ponto em comum. Israel encontrou um aliado no Marco Rubio. E aqui entra a questão, Ana, que você me perguntou. Quando a União Europeia, quando a Europa como um todo, eles entenderem que Marco Rubio é um aliado e que eles podem trabalhar juntos, sim, nessa questão do radicalismo islâmico na Europa, eu tenho certeza que todos saem a ganhar. Quando o Ocidente está unido, ele é imbatível. O importante é ter essa união e, principalmente, essa união ideológica. É através da cultura que nós vamos reverter essa questão. Eu vejo já sinais aqui na Europa de que existe sim uma resistência a isso. E se você me perguntar, Ana, os colegas aqui, o Bernardo, o Flávio, qual o presidente, qual o primeiro-ministro iniciou um trabalho dessa retomada das pessoas voltarem à igreja, ninguém fez isso. Isso foi extremamente orgânico. Depois da pandemia, as pessoas começaram a procurar a igreja. Isso não teve... A gente pode colocar um pouco a Giorgia Meloni, que fez a campanha do presépio e do cristianismo e tudo mais, ela sendo primeira-ministra da Itália, mas assim, todo o movimento de retomada, como ao longo da história, ele é orgânico. Então sim, Ana, o diagnóstico, ele é muito ruim. O Islã, por muitos anos, né, por séculos, estou aqui o Flávio e o Bernardo, que são 2 monstros nessa questão, tentaram conquistar a Europa com armas, não conseguiram. E então eles mudaram a estratégia através da cultura. E olha, eu acho que eles estão tendo até um sucesso maior do que se fosse com as armas. Só que a resposta também está vindo, e a resposta vem com as igrejas cheias. Obviamente que ainda é longe do que a gente imagina, mas pelo menos a gente começa a ver essa resistência cultural e principalmente religiosa, Ana. Ivan, deixa eu estender uma pergunta para você, então, vindo desse seu comentário. Eu li um artigo, se eu não me engano, não sei se foi no National Review ou se foi... Enfim, foi uma dessas publicações americanas sobre a comunidade polonesa na Inglaterra, exatamente puxando os britânicos para a igreja. É isso mesmo? É isso, Ana. Olha só, eu li um pouco desse estudo também, eu estou por dentro. O que aconteceu? O que levou, talvez, a National Review a fazer essa matéria? Identificou-se que jovens entre 18 e 24 anos estão retornando à igreja. Eram apenas 4%
em 2019, que frequentavam a igreja, um número baixíssimo. Esse número hoje beira os 20%, que ainda continua sendo baixo, mas você sai de 4% para 20%, já é um salto considerável. E foi justamente a comunidade de poloneses aqui em Londres que começou a convidar o coleguinha: o que você vai fazer domingo? Vamos para a igreja comigo. Ou no sábado, vamos à igreja. E aí os grupos de estudo, grupo de estudo da Bíblia. A Polônia tem uma história de profunda ligação aqui, né, com a Inglaterra. Aqui nós temos um exemplo claro, não quero tomar o tempo do Bernardo e do Flávio, mas aqui nós temos um exemplo claro, Ana, de uma imigração que funciona, de uma imigração que ela está coordenada e que se integram. Ou seja, é o fator econômico, é o fator futebol, esportivo, cultural? Não, religioso. O que acabou aproximando os poloneses dessa integração aqui foi o fator religioso, que, por consequência, contribui para o retorno desses jovens à igreja. Então, sim, existe a imigração que funciona. E essa imigração dos poloneses aqui, eu não acompanho aqui, não vejo notícia, um polonês cometeu um crime, ou fez isso, ou fez aquilo. Muito pelo contrário, é um povo muito trabalhador, e onde você tem a comunidade polonesa em Londres, eu mesmo já fui recentemente a trabalho, eu me sinto muito bem à vontade. E é bom até, é muito boa essa interação com os poloneses que vivem aqui em Londres, Ana. Que bom, né? João Paulo, Posso só falar uma João coisa? Paulo II deixando o seu legado por todo mundo. Fala, Flávio. O ministro do exterior da Polônia, mais ou menos uns 15 anos atrás, ele mostrou uma campanha de como que são os poloneses fora da Polônia, né? Quantos prêmios de beleza eles ganham, né? Porque tem a famosa ideia, né, do encanador polonês, da garçonete polonesa, e falou assim, mas nos concursos de Miss nós ganhamos das inglesas com toda facilidade. Então ele fez uma campanha ironizando isso, né, de que o pessoal lá do leste europeu seria pobre, mas no final das contas eles são muito mais amáveis do que os próprios locais. E tem também, né, Bernardo, o primeiro santo millennial da Igreja Católica, né, São Carlo Acutis, que iniciou a sua vida religiosa por causa da babá polonesa, não é isso? Exatamente, São Carlo Acutis, né, um jovem de 15 anos que morreu de leucemia em 2005, foi canonizado recentemente pelo Papa Leão, cuja canonização estava encaminhada pelo Papa Francisco. Era de uma família católica de Milão, mas católica entre aspas, né? O famoso católico não praticante, que é o que eu digo que é sempre uma coisa que não faz sentido, né? É como dizer, eu sou um marido fiel não praticante, né? Eu sou um vegano não praticante, né? Não faz nenhum sentido. E aí quem o evangelizou de fato foi a babá polonesa e que o transformou hoje no primeiro santo milênio, que é o padroeiro aí da internet, a gente brinca, né? O menino, inclusive, eu tenho aqui a imagem dele na minha mesa, olha só. A imagem de São Carlo Acutis. Bom... Ana, se você me permite só uma informação... Sim, Ivan. O Bernardo, não sei se vai se lembrar, mas eu cheguei a comentar com o Bernardo alguns anos atrás. É um trabalho que eu não posso divulgar muito aqui, porque eu também ainda preciso de confirmações, mas o governo do Andrzej Duda, lá atrás, da Polônia, começou um trabalho com artigos, através de publicações, para combater a teologia da libertação, não só na Polônia, mas também fora da Polônia. Então, mais um feito aí para a nação de São João Paulo II, Ana. E aí esse assunto também daria um programa inteiro, a gente vai ter que fazer uma lista de especiais, né, que a gente vai preparar. Inclusive, acho que eu vou, Ana, vamos mandar um telegrama para o Marco Rubio prestar atenção nesse assunto. Exatamente. Mas voltando agora à nossa colcha de retalhos, né, Irã, China, Venezuela, Rússia, em uma semana absolutamente caótica e histórica do ponto de vista da geopolítica, ainda tivemos um fato concreto que ajuda a entender como todos esses eixos, Venezuela, Irã, Rússia, China e Estados Unidos, como eles se conectam no mundo real. A Guarda Costeira americana abordou e interceptou navios da chamada Ghost Fleet, embarcações usadas para driblar sanções internacionais, ocultar origem de cargas e manter os regimes autoritários financeiramente ativos. Esses navios operam à margem do sistema internacional, desligam transponders, falsificam documentos e, neste caso, chegaram a mudar a bandeira para a da Rússia, numa tentativa de confundir as autoridades americanas. O objetivo, é claro, transportar petróleo de países sancionados e manter o fluxo financeiro
que sustenta regimes isolados com cargas destinadas principalmente. Quem? A Rússia e a China. Não se trata de um detalhe técnico, mas de um ponto central do tabuleiro. O petróleo transportado por essas embarcações financia guerras, sustenta ditaduras e corrói o sistema de sanções que tenta impor limites a estados que operam fora das regras. E aí nós vemos, né, que da Venezuela ao Irã, das ruas de Teherã, às rotas clandestinas de petróleo, o que vemos é um mesmo esforço, regimes autoritários tentando sobreviver à pressão internacional por meio de alianças, ilegalidades e estruturas paralelas. E do outro lado, um sinal cada vez mais claro de que os Estados Unidos voltaram a atuar não apenas com palavras, mas com presença, vigilância e ação concreta. Essas rotas ilegais revelam um colapso da ordem internacional baseada em regras ou apenas a incapacidade do Ocidente de fazê-las valer. Comentário rápido, 1 minutinho para cada um, que estamos chegando ao fim do nosso programa. Flávio, eu acho que essa notícia simplesmente coloca, né, uma colinha em tudo que nós estamos falando desde o início do programa. Como eu estava falando ao Al Capone agora, nós precisamos entender o que financia uma ditadura. O caso do Irã está mostrando aqui para a gente que uma ditadura sem dinheiro, ela começa a ter problemas. Para você ter uma ideia, o Irã ele financiava, colocou muitos e muitos milhões de dólares no Hamas e no Hezbollah. E olha que um é xiita, né, o Irã é xiita, os outros dois são sunitas, então a conta não fechava direito. Aí agora, para conter os protestos, o Ayatollah Khamenei foi lá e ofereceu o equivalente a $7 mensais para as pessoas não protestarem. $7, ou seja, não proteste, não derrube o meu sistema, eu te ofereço $7, né? O pessoal começou a derrubar estátuas, né? Inclusive do general Soleimani, como falou o Bernardo, que eu acho que ficou assim muito simbólico também, e pegaram, muitas mulheres tiraram, não é nem o hijab, né? O Irã ele usa aquela coisa mais fechada de todas. Pegaram fotos do Ayatollah, botaram fogo e acenderam cigarros na cara de todo mundo com a foto pegando fogo. O símbolo aqui vale mais do que qualquer coisa, ou seja, a ordem realmente de financiamento das ditaduras está mudando, e nas ditaduras nós devemos incluir um outro país da América do Sul que não citamos aqui. Bernardo, suas considerações para a nossa colcha de retalhos. Ainda temos mais uma notícia, mas para fechar essa colcha que fizemos hoje. Bem rápido, Ana. Eu acredito que nesse petroleiro não tinha apenas petróleo, porque a gana da Rússia para recuperar esse navio foi tão grande, mandou um submarino militar, mandou um navio, causou todo um caos, fez pressão diplomática. Eu acho que não tem só petróleo. Quem sabe ouro ilegal, armas ou coisa do tipo. Isso mostra, Ana, que existe uma incapacidade dos organismos multilaterais que nós cansamos, aliás, não cansaremos, né, de falar nesse programa. Os organismos multilaterais não funcionam. Funciona quando tem países responsáveis com força que promovem paz e segurança na sua zona de interesse e controle. Ponto. E que tem que prestar conta para a sua população e para os seus aliados mais próximos. Ivan, os Yankees agradecendo os Redcoats nessa operação. Thank you. Are you welcome? My pleasure. Ana, a questão aqui é bem simples. A pergunta que a gente precisa fazer, muitos analistas aqui na Europa estão preocupados com essa perspectiva. A China estaria comprando mais petróleo do que ela precisa? E se sim, por quê? Ventos de guerra? A operação feita ali na Venezuela, ela está preocupando a China mais do que preocupou quando caiu Bashar al-Assad na Síria, e mais até mesmo do envolvimento da China em tentar manter o regime do Irã lá atrás e agora. A questão do petróleo é vital para a China. E o que os Estados Unidos estão fazendo é justamente cortar essa veia de fornecimento de petróleo e outros minerais, não só terras raras, mas ouro também. A China está comprando ouro como se não houvesse amanhã. E aí o menino Marco Rubio está cortando essa torneira de abastecimento lá para a China, Ana. E aqui nós também já falamos há um bom tempo sobre Taiwan, né? Que também está nesse contexto todo, mas aí vamos precisar de mais 2 horas de programa.
e aí a gente faz esse especial. É só ver os que a gente já acertou no passado. Exatamente. Bom, antes de encerrarmos, uma última notícia triste sobre uma pessoa que eu conheci, que eu conversei, que eu tinha um apreço imenso e que ajuda a compreender em silêncio tudo o que discutimos hoje. Nessa semana faleceu Michael Reagan, filho do presidente Ronald Reagan, um homem que carregou à sua maneira o peso e a honra de um dos maiores legados políticos do século XX. Há algo profundamente simbólico nisso, porque Ronald Reagan é talvez o eixo invisível de todo este programa. Foi ele quem entendeu, como poucos, que o conflito entre liberdade e autoritarismo não é episódico, é permanente. Que regimes não caem por gentileza, que ideologias não recuam por apelos morais e que o Ocidente só sobrevive quando acredita em si mesmo. Ao falar de Venezuela, Irã, sanções, rotas clandestinas, doutrina Monroe e poder real, falamos no fundo da mesma pergunta que Reagan fez ao seu tempo. O que acontece quando o mundo livre hesita em se defender? Hoje, ao nos despedirmos do filho de um dos maiores líderes do século XX, fica o lembrete de que a história não é abstrata. Ela passa por pessoas, por escolhas e por coragem. E nós seguimos atentos, porque a história voltou e ela nunca espera por quem prefere não vê-la. Cabe a nós reconhecê-la a tempo e decidir de que lado da história queremos permanecer. Michael Reagan deixou isso bem estabelecido, seguindo o legado do pai. De leste a oeste, a escolha entre liberdade e submissão continua sendo o teste decisivo do nosso tempo. Um abraço a todos da família de Michael Reagan. Eu me despeço dos meus queridos amigos. Flávio, boa noite. Até semana que vem. Boa noite, Ana, Bernardo e Ivan, principalmente para toda a nossa audiência. Fica aí nossas condolências, né, a toda a família Reagan, uma das famílias que de fato lutou pela liberdade nos Estados Unidos e no resto do mundo, e que a bandeira da liberdade e que o símbolo da liberdade seja extremamente representativo numa semana em que nós vemos que os regimes que estão caindo porque a liberdade não dá nada, não é só que ela escraviza, ela também empobrece, ela também emburrece, ela também nos torna culturalmente submissos a qualquer tirano que apareça pelo meio do caminho. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, Bernardo. Até semana que vem. Ana, boa noite, nossa audiência. É apenas dizer que nós estamos felizes, contentes, esperando a plena libertação do povo da Venezuela. Estamos aqui ansiosos e também rezando pelas pessoas no Irã que são reprimidas por se manifestar contra um regime legítimo. E dizer uma coisa sobre o Michael Reagan. Ele era o único filho do Reagan que era adotado e talvez tenha sido o único, né, que carregou com força esse legado do pai. Eu acho linda essa história e é uma pessoa a ser lembrada, admirada aqui por esse programa. Ana, obrigado pela menção e até semana que vem a todos, especialmente a nossa audiência. Muito obrigado. Era um homem muito especial, isso eu posso garantir a vocês. Tive o privilégio de conversar algumas vezes com ele. Fui apresentada ao Michael através de um ex-assessor do Reagan, meu querido amigo Charlie Giroux, e era um homem muito especial, como pai, mesmo não sendo um filho biológico, tinha muito mais do pai do que o próprio filho biológico do Ronald, do presidente Reagan. Ivan, obrigada pela companhia, pelo conhecimento, informações. Até semana que vem. Eu me junto aqui aos colegas e a você, Ana, as condolências à família Reagan. Nós que agradecemos você por trazer esse relato, não é, do filho do presidente Reagan. E esse programa, Ana, ele está se tornando uma espécie de manual de consulta. Como disse o Flávio, se você observar os outros programas, você entende muito o que está acontecendo e vai acontecer. A gente tem muito orgulho e dedicação de fazer esse trabalho aqui. Eu acho que a mensagem que nós terminamos dessa semana é a seguinte:
Há uma semana, exatamente uma semana atrás, o advogado de Maria Corina Machado, Perkins Rocha, estava preso e Maduro solto. Hoje, Perkins Rocha está solto e Nicolás Maduro está em um presídio no Brooklyn. Essa é a mensagem que fica. O mal nunca vence, o bem sempre vence. Muito obrigado a todos, aos colegas aqui e principalmente à nossa audiência. Um ótimo final de semana a todos. Ana. Bela mensagem, Ivan. Tenham todos uma boa noite, bom descanso e até semana que vem com mais um de Leste a Oeste e as principais notícias internacionais.